Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Aqui a Rádio Bandeirantes é a pedra fundamental do grupo, é onde tudo começou. Senhoras e senhores, eu estava ouvindo as reclamações dos aposentados brasileiros, né? Não é de hoje que o aposentado brasileiro é tratado como um lixo por esse governo e pelos outros todos que passaram por aí. Um país que simplesmente trata assim quem construiu a história do país, joga o seu passado fora. Do mesmo jeito que não dá atenção para o ensino, o Brasil sepulta praticamente a chance da molecada de construir o nosso futuro. As coisas são proporcionais para os velhinhos e para os jovens que saem das escolas e não têm onde trabalhar e saem muito mal preparados para o mercado de trabalho, porque o nosso ensino é ruim desde o básico, onde as crianças são mal recebidas, professores são mal pagos e servem lavagem ao invés de merenda, e continua a perspectiva de que aquela máfia de merendas continua atuando no sistema público de ensino. Quanto aos velhinhos, mãos calejadas, rugas que boçam no rosto, cada dia de sofrimento que essas pessoas têm, conseguindo viver até mais de 90, quase 100 anos, num país onde tem tiro para todo lado, falta de atendimento médico a todo momento, falta de remédios, principalmente para quem precisa e ganha uma miséria. Quantos eu já ouvi falando na fila do Bom Prato, que custa R$1, que mal tem dinheiro para fazer as duas refeições. Quando faz uma, não faz a outra, mesmo porque às vezes vem de longe para comer no Bom Prato, porque não tem dinheiro com essa miséria que é oferecida ao aposentado brasileiro. Não tem dinheiro para pagar a condução de ida e volta e depois ida e volta de novo. Então faz uma refeição. Eu me lembro de um cidadão que falou para o Agostinho aqui, foi uma das denúncias que mais me calaram fundo, que ele dizia assim: olha, a comida que serviram hoje é muito ruim. Eu não queria reclamar, porque eu não sou de reclamar. E o brasileiro não é de reclamar mesmo, ele sofre calado. Mesmo porque não adianta muito reclamar, porque ele não é ouvido. Eu falei assim: olha, a comida de hoje não deu para comer. Era um prato servido com um pretenso estrogonofe que parecia, me perdoem, qualquer coisa menos estrogonofe. Era uma coisa nojenta. E o velhinho falou assim: olha, eu queria até comer, mas eu não consegui. Aí, o que o senhor vai fazer? Bom, eu volto para casa, lembro que eu uso muito essa frase porque me marcou. Eu tomo um café e vou dormir, porque enquanto a gente dorme, a gente esquece a fome, mesmo tendo pesadelo. Aquilo ficou na minha cabeça e eu cheguei a comentar de maneira até ofensiva os comentários da secretaria e da secretária responsável pela pasta, que dizia que o estrogonofe era uma beleza. Falei: por que a senhora não vai comer lá o estrogonofe, então, para ver se é uma beleza? Na verdade, parecia um prato de uma coisa que eu não vou falar essa hora do dia, mas lembrava muito uma lavagem também. Muita gente engole aquilo e passa mal, mas é aquilo a única coisa que tem de alimento no dia inteirinho. Então, meus amigos e minhas amigas,
Eu não sei como as pessoas continuam sofrendo dessa forma. E eu não sei como é que os governantes brasileiros, sejam eles quais forem, de direita, de esquerda, de centro. Fome não é uma questão de ideologia. Democracia não admite fome. Democracia é todo mundo compartilhar de coisas boas. Então, eu gosto do Lula, eu gosto do Bolsonaro, eu sou do centro. Não me interessa de quem você gosta. Se você está no poder, se você tem condição de ajudar o povo a comer, principalmente as pessoas de mais idade, você tem que fazer isso imediatamente. Se você tem condição de dar saúde ao povo, principalmente as pessoas de mais idade, os aposentados, você tem que fazer isso urgente. Se as pessoas têm premência em requerimentos que fazem para o INSS e não são atendidos, as pessoas têm que fazer isso imediatamente. Quantos requerimentos são indeferidos e o velhinho que está lá há 4, 5, 6 anos tem direito ao que está pedindo. Contrata advogado, sabe-se lá como. Mas é obrigado a contratar advogados gastando o pouco dinheiro que tem, deixa até de comprar remédio e comida, dá esperança de ter a sua aposentadoria corrigida e a resposta sempre é não. Para quem trabalhou a vida inteira, construído aquela ponte, aquele edifício, me lembra até daquela música, não sei se é Zé Ramalho ou Seu Valença, tá vendo aquele edifício, moço? Acho que é Zé Ramalho, o Ricardo vai separar. Mas eles construíram o nosso país, os aposentados construíram a história do nosso Brasil e são jogados para fora da história da nação brasileira. Isso é inadmissível, isso é inaceitável, isto é inconcebível, mas é. A falta de sensibilidade é tão grande, mas tão grande, que chega a me revirar o estômago. Será que esses deputados, que esses senadores, que estão aí nababescamente nadando em dinheiro, passando as suas férias a bordo dos seus jatinhos particulares, nas suas fazendas, que eu não sei como muitos deles enriqueceram só com a política, hoje ganhando um salário que é desproporcional ao que ganha o brasileiro, mas muitas vezes ganhando muito mal e ficando ricos, bilionários, como? Enquanto o coitado aposentado não tem um tostão nem para comer uma comida de R$1. Enquanto o coitado aposentado tem que ficar de mão estendida, depois de ter orgulho de ter construído o Brasil, as suas mãos calejadas, abertas, muitas vezes pedindo alguma coisa no semáforo, sinaleiras ou sinal, como você conhece da vida, ou implorando para que o INSS pague essa miserável aposentadoria de quem fez tudo pelo Brasil. Isso é inaceitável. Alto lá, canalhas! Vocês não podem tratar assim milhões de brasileiros que lutaram pelo nosso país. São invisíveis perante a quaisquer políticos que ocupam cargos para proteger quem sempre nos deu proteção, para amparar quem sempre nos amparou. Antigamente, até na época da minha mãe e do meu pai, eles tiravam o dinheirinho da aposentadoria e nos ajudavam a comprar alguma coisa. Ajudavam os filhos, ajudavam os netos. Quem é que nunca
pegou um dinheirinho da vovó ou do vovô. Hoje em dia, a vovó e o vovô, se não forem amparados pela família, passam fome, passam frio. São obrigados a serem jogados ao relento. Quantos moradores de rua têm mais de 60 anos no Brasil? Vivendo ao sabor do frio, do sol e principalmente da indiferença dos seres humanos que passam por ali e nos veem como se fosse um estorvo. Esse aí nós já usamos e vamos jogar o bagaço fora. Esse aí não nos interessa mais. Esse aí já foi, pode passar. É só pular o fio. Não é? É uma calamidade o que fazem com os aposentados brasileiros. É uma calamidade. Vendo a minha netinha passando por aqui agora. Mas quantas vezes os nossos avós nos acolheram, nos abraçaram e nos davam alguma coisinha para você comprar um doce, pagar um material escolar. Hoje, coitados, não tem dinheiro nem para sobreviver. Aliás, sobrevivência é a história do aposentado. Isso é uma injustiça. O que é que adianta você dizer que o nosso país é a 7ª economia do mundo se a situação dos aposentados continua a mesma? Eu me lembro na época do Maia, do Temer, que disseram que se não passasse a reforma da Previdência, o Brasil ia quebrar. Arrebentaram com as leis da aposentadoria e o Brasil quebrou. Várias vezes depois daquilo. Principalmente por causa da roubalheira desses políticos brasileiros que não dependem de aposentadoria. Tem aposentadoria vitalícia. Um senador do Estado brasileiro trabalha 6 meses e é aposentado pro resto da vida. Um salário integral. Então, eles não sabem o que representa as agruras de uma vida infeliz, sem dinheiro, sem saúde e o pior que sem esperança. Agora, quando isso vai mudar? Quando é que esse estado de coisas vai deixar de ser o que é hoje, com o completo abandono do aposentado no Brasil? Desde que luta tanto, briga tanto por um lugar no mundo e, de repente, só faz sobreviver e nada mais. Em outros países, a dignidade do aposentado, ela é, primeiro, uma questão de inteligência. Porque você que é jovem, está me ouvindo, vai envelhecer. É a lei natural da vida. Então, lógico seria que, se não fosse por uma questão de humanidade, quem tivesse condição de estabelecer políticas para aposentados, pensasse também no seu próprio futuro. Se não pensa nos velhinhos de hoje, saiba que você, que ocupa cargos no governo e que poderia ajudar o aposentado brasileiro, vai ser o velho de amanhã. Se não quer ajudar pelo bem, por uma questão óbvia e humanitária, pense pelo menos em você, já que a maioria da classe política é absolutamente e absurdamente individualista. Como já dizia o filósofo, o homem nasce para aprender a morrer, ou mais cedo ou mais tarde. E ficar velho, sem condição de viver, é uma coisa terrível. Porque sem dinheiro para comprar comida, para comprar remédio,
para ajudar quem você quer, para ter uma casa própria, um teto sobre a cabeça, você precisa ter condições para isso. Senão você sofre mais tempo nessa vida. O que é que adianta você ficar velho e passar por todas essas dificuldades que eu já falei? Você vai sofrer durante muito mais tempo. Se o velho não tiver uma condição de dignidade ou alguém para ajudá-lo, e não é o governo, até agora nunca foi, ele vai sofrer mais tempo aqui nessa vida. Anda com mais dificuldade, come com mais dificuldade, sente mais dores, está mais exposto a doenças. Envelhecer significa você se tornar sábio, mas quanto mais sábio você acaba ficando, mais ainda você vai sentindo aquela dor terrível, que é principalmente a dor da indiferença. Meus amigos e minhas amigas, eu já achava a classe política, boa parte dela, insensível, mas vendo a situação dos nossos aposentados, eu chego à conclusão que cada vez mais a gente tem menos condição de ter esperança, que a gente não significa nada para esse povo que comanda o Brasil. Deus me livre e guarde envelhecer nesse país, onde o povo só é tratado com dignidade nos meses que antecedem a eleição, porque significam voto. E chegar à conclusão que às vezes a gente é obrigado a viver mais de 90 anos, boa parte desses 90 anos sofrendo como aposentado, para ver que a gente só vale na hora do voto, é de congelar os nossos corações, as nossas emoções, e ficar pensando, por que eu vivi tanto e de uma maneira tão difícil? Por que é que me ignoraram tanto depois de tanto que eu fiz por esse país? Por que deixaram de me ajudar quando eu ajudei tanta gente que hoje nem lembra mais de mim? A maioria das famílias procura dar conforto aos seus velhinhos. Por menos que tenha, separa algum para ter dignidade para quem lhes deu a vida e durante a vida lhe acolheu, lhe aqueceu, lhe alimentou. Mas tem filho, tem filha, tem neto que simplesmente ignora os seus velhinhos. Empurra para baixo do tapete, se livra, coloca em asilo, joga na rua. Se não for para manter, às vezes, encarcerado em casa, para tomar a mísera aposentadoria que o velhinho tem. Viver mais no Brasil, como aposentado, significa viver muito tempo com dor, com falta de esperança e principalmente na indiferença. Tá vendo aquele edifício, moço? Eu já trabalhei nele, eu o construí, mas eu não posso entrar lá. RB fechada com você. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade.